Olá, coordenadores, Deus abençoe a todos vocês. Passa para vocês aqui a direção da semana, tá? Tanto do bloco quanto em relação à direção em geral do Estado. Prestem muita atenção, por favor. Vamos orar primeiro, depois nós passamos aqui para vocês. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós pedimos a tua direção. O Senhor venha colocar as tuas mãos, o teu poder nesse trabalho, os trabalhos que serão feitos tanto aqui do bloco quanto em todo o Estado, em todo o Brasil, e que nós possamos fazer com excelência para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês, independente do horário que você estiver assistindo, mas eu gostaria que vocês, assim que vocês assistissem toda a reunião, confirmem que assistiram, e é importantíssimo que todos recebam essa direção, tá? Alguns recados importantes para esse fim de semana. Nós teremos desse domingo, vai ser um dia muito importante para que todos os jovens, obviamente, estejam na igreja e levando os convidados. Hoje vai ser o domingo do derramamento. O bispo estará lá de Israel realizando essa ministração da descida do Espírito Santo. Então é extremamente importante que todos se preparem para isso. Todos nós venhamos nos preparar para que tenhamos muitos batismos com o Espírito Santo. Preparar os jovens para isso e nós mesmos sermos renovados em relação a isso. Tá? Nesse sábado e nesse fim de semana, daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso. O tema do Encontro Jovem é o que Jesus faria. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Dia 13 de agosto vai começar o desafio de Neemias. E todos nós vamos incluir todos os jovens nesse trabalho também, nesse propósito. Dia 14 vai ser a grande FJU Night, Encontro de Gerações. Então, aquele nosso dia, o dia inigualável que nós estávamos trabalhando para ser dia 16, muda automaticamente, não teremos dia 16, toda força em relação ao dia 14, e aí nós teremos essa vigília, essa FJU Night, Encontro das Gerações com toda a força mesmo. Então vamos trabalhar forte em relação a isso. Tá? Nós teremos também o Intellimen Campus. Dos jovens, preferência de 18 a 25 anos, os homens, né? Então, os interessados, fala comigo urgentemente, pessoal. Vejam na sua igreja, na sua região, para que possamos colocá-los dentro desse propósito, mas, claro, mesmo quem queira vai ter os critérios que a gente vai atender, o pastor vai atender, para que possamos aprovar ou não. Tá? Mas tem que ser visto de imediato, que vai ser em outubro. Mas já tem que ser agilizado tudo agora, para que possamos também mandar pessoas, homens do nosso bloco. Tá bom? Agora, relacionado ao tema, antes do tema, só para falar para vocês, nós vamos focar também, a orientação que nos foi dada é para nós focarmos em relação ao Mega Help. Então, preciso da ajuda de vocês para que todos venham conseguir contatos de escola, falar com o diretora de escola, para ver quem vai querer mandar os alunos para o Mega Help. Nós temos que conseguir escolas para o Mega Help, para levar, no mínimo, um ônibus e mais um aluno representando aquela escola, para que a escola possa concorrer e, caso fique em primeiro lugar, o aluno e a escola ganhem a premiação. Tá bom? Então vamos trabalhar para levar o máximo de pessoas no Mega Help, que será dia 19 de setembro. Ok? 19 de setembro. Agora, o tema do o que Jesus faria, esse é o tema, e eu vou passar aqui alguns detalhes para vocês. O Espírito Santo, através do bispo, deixou todos à vontade para como conduzir. Peça a Deus direção para como conduzir, mas visando fazer o que Jesus faria. Então, por exemplo, o tema é esse, né, o que Jesus faria, contra o jovem, o que Jesus faria. E o papel do coordenador, como o bispo comentou, é mais do que organizar um encontro. Precisa ser o exemplo. Nós podemos nos perguntar, se Jesus estivesse no nosso lugar hoje, o que ele faria? E aí nós temos uma listagem aqui que eu vou falar para vocês, se vocês puderem anotem. Ele evangelizaria, convidaria cada jovem para um encontro, libertaria quem está preso aos seus problemas, aconselharia,
cuidaria das pessoas, perdoaria. Ele levaria cada jovem à salvação. Esse seria um trabalho extremamente importante que com certeza ele faria. O que mais? Nós podemos analisar, e vocês podem até comentar, o que mais você imaginou aí que Jesus faria. Pelo que você imaginou, coloque aí também comentário, porque nós podemos até acrescentar e ser uma ajuda para todos nós do bloco. Tá? Ao terminar o encontro, o coordenador deve sair com a consciência tranquila. E consciência, hoje eu fiz o que o Senhor Jesus faria. Então essa é a missão. Então, por exemplo, no encontro nós podemos começar com a pergunta: quem aqui está passando algum problema? Quem aqui está passando algum problema? Talvez alguém aqui esteja enfrentando um problema familiar, dificuldades na escola ou faculdade, pressão no trabalho, lutas emocionais, tentações, mágoas, dívidas, dúvidas, né, sobre os dívidas e também dúvidas sobre o seu futuro. Aí pergunte: o que Jesus faria no seu lugar? E aí nós podemos levar a esse primeiro ponto, por exemplo, família. Quando tudo parece difícil, Jesus confiaria no Pai. Ele usaria a fé sem olhar as circunstâncias. Aí nós temos o exemplo de 2 Coríntios 5:7, que diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, isso é muito forte. O jovem pode aplicar essa palavra como na sua vida. O jovem precisa aprender a confiar em Deus, até quando não vê nenhuma mudança. Segundo ponto, tentações. Jesus também foi tentado. Mateus 4, do 1 ao 11, mostra que ele venceu permanecendo obediente à palavra de Deus. Depois, ele ensina, através de Tiago, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que o jovem pode aplicar? A tentação não é o problema, permanecer nela é. Amizades. Há amizades que aproximam de Deus. Há amizades que afastam. Pergunta: essas amizades têm levado você para mais perto de Deus ou de volta para o mundo? Jesus nunca negociou a vontade do Pai. Quando Pedro tentou impedir seu propósito, Jesus respondeu: para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Naquele momento, Pedro estava sendo usado para tentar impedir o plano de Deus. Ou seja, aplicação para o jovem. Nem toda influência deve permanecer na nossa vida. Perdão. Talvez exista dentro do jovem mágoa, raiva, ódio, ressentimento. Tudo isso pesa na alma. Mesmo sofrendo na cruz. Lá em Lucas 23, 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois ele faz um convite. Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E que essa aplicação nos mostra, aplicando essa palavra? Quando a pessoa perdoa, ela é livre. Quem guarda ressentimento continua preso. Em relação à salvação, toda a missão de Jesus tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Salvar. Ele morreu por nós e prometeu enviar o Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, versículo 16 ao 18, dá essa referência e Jesus fala num certo trecho dizendo: não vos deixarei órfãos. Aplicação sobre isso. O maior presente que o jovem pode receber não é uma solução temporária, mas o Espírito Santo e a certeza da salvação.
no momento que vocês chamarem para perto do altar, ou no momento de passar ali pelo altar, chamar o jovem para fazer a vontade de Deus. Jesus abriu mão da própria vontade para cumprir a vontade do Pai, falando a respeito de quem Deus chamar para o altar ali. Ele diz em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como que nós podemos aplicar isso para todos nós e para o jovem? Talvez Deus já tenha chamado você para servir, para evangelizar, para fazer a sua obra, para entregar a sua vida completamente. Mas você continua fazendo apenas a sua própria vontade. Hoje Deus chama você para escolher a vontade dele. Conclusão disso. O que Jesus faria não é apenas um tema, é um estilo de vida. Fazer o que Jesus faria significa negar a própria vontade, obedecer ao Pai, amar as pessoas, perdoar, evangelizar, servir, buscar a salvação, acima de tudo. E aí, capítulo 6, versículo 38 de João diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, todos nós podemos fazer esse alto desafio para todos. Durante toda a semana, a gente se desafiar antes de qualquer decisão, perguntar: o que Jesus faria? O que ele faria no meu lugar? Muito forte, né? Então, vamos nessa fé, vamos nesse propósito. Deus abençoe a todos. Se eu tiver esquecido alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.